Olá, seja muito bem-vindo ao programa O Quer Ser Brasileiro. A gente está num local especial que a gente vai mostrar daqui a pouquinho com uma convidada muito especial que a gente queria trazer há muito tempo aqui no programa e chegou a hora, né, Juliana? Pois é, a gente está aqui com a chefe Carla Pernambuco do restaurante Carlota. Sim. Antes de mais nada, obrigada pela entrevista. Obrigado. Imagina, sejam bem-vindos à minha cozinha. Conta, antes de mais nada, a primeira pergunta é sempre quem é você? Conta pro pessoal aí como é que você se apresenta. Bom, eu sou a Carla Beatriz Danese Pernambuco, mãe da Floriana, do Felipe e da Júlia, filha da dona Marlene, esposa do Fernando, uma gaúcha de nascença, mas paulistana do coração. Para os íntimos, o meu apelido é Bia. Para o público, o meu apelido é Carlota. Sou uma empreendedora e uma cozinheira. Eu vivo gastronomia, culinária e alimentação há 30 anos. Eu também gosto muito de moda, de literatura, de design, de arquitetura. Então eu vivo muito intensamente todos esses lados que tem a gastronomia. E acho que é isso. Nossa, só isso, né? Só isso tudo? Resumiu bem. Essa cozinha linda já dá para ver, né? Tem cada detalhe, cada corzinha, cada florzinha, vários corações, né? Muito cuidado. Pois é, e eu queria te perguntar, como primeira pergunta, o seguinte: cozinhar é cultura? Pois é, você sabe que é um traço da minha gastronomia, é sempre trazer o empreendedorismo e a cultura andando em paralelo. Eu acho fundamental, eu tive um programa na Fox Life, que era o canal Bem Simples, que se chamava Brasil no Prato. O Brasil no Prato era justamente isso. O Brasil no Prato, ele era, na verdade, esse grande caldeirão que é o Brasil, de você misturar toda a raiz da nossa cultura com todos os imigrantes que vieram parar no Brasil. A minha família, inclusive, é de imigrantes italianos do Rio Grande do Sul. Eu tenho esse sobrenome Pernambuco pelo meu marido carioca, que foi uma família que veio de Pernambuco, era a família Almeida de Pernambuco, que foi parar no Rio de Janeiro. Então eu sou Masini Danese, que é um super italiana, de origem italiana, né? O fundamento da minha cozinha é isso, é a gente pegar todas as influências que o Brasil tem e ter orgulho de ser brasileiro. Uma vez eu fui para o Peru e conheci uma banqueteira muito famosa, ela até já faleceu, ela chamava Marisa Guilfo. A Marisa, um dia entrevistei ela e ela me disse: Carla, primeira coisa que eu faço com os meus netos é ensinar eles a comerem a cozinha peruana, porque eu quero que eles tenham orgulho da cozinha peruana quando eles crescerem e eles conheçam a cozinha peruana. Eu tento fazer isso com a cozinha brasileira. Quando você pensa assim, lembra lá da sua infância e tal, o que te vem à cabeça com relação à comida, os sabores, os cheiros, o que te vem à lembrança? Olha, a minha família tem, por parte de mãe eu sou bem italiana, mas por parte de pai é um avô italiano e uma avó castelhana, uruguaia. Opa! Então eu tenho muitas memórias dessa avó castelhana, porque essa avó cozinhava muito. E eu passava férias de inverno na casa dela, a gente ia de trem para Santa Maria, eles moravam em Santa Maria, porque a família do meu avô era da Quarta Colônia. A Quarta Colônia era Silveira Martins, que fica pertinho de Santa Maria. Então eles acabaram mudando para Santa Maria e nós crescemos e, vamos lá, ainda criança, eram 10 primos, enfim, então nós passávamos férias deliciosas na casa desses avós. E a minha avó era uma cozinheira de mão cheia, ela ia pra cozinha, então assim, eu tenho memórias, tinha uma coisa que ela fazia que eu tenho a maior memória, que era uma massa fresca temperada com noz moscada, por exemplo. Ela fazia... Simples, né? Super simples, mas ela fazia, era só isso, feita na manteiga com um pouquinho de queijo. O porão da casa dos meus avós, que daí o italiano entrava, tinha muito queijo, muito salame, muita copa. Enfim, a gente cresceu provando e tendo essa experiência, né? Eles matavam porco, ovelha, tinha um pátio enorme. Então a gente cresceu vendo a charcutaria sendo feita. Isso por parte de pai. Por parte de mãe, a família é da fronteira com o Uruguai também. É de Bagé, no Uruguai, na campanha, né? No Pampa Gaúcho.
Então também tenho boas memórias das comidas, né? Vamos lá, daí a gente tem muitos assados, muito churrasco, mas eles faziam uma coisa que quando eu era criança eu nem gostava de comer, mas agora eu acho bom. Eles faziam uma abóbora caramelada que serviam no leite, que eles chamam de mugango, né? O mugango é caramelizado, servido com leite. Então se comia muito isso na fazenda, chama São Ricardo a fazenda dos meus avós. E a gente ia muito para lá passar férias. E tinha uma coisa que eu detestava, porque quando eles matam um animal para alimentar, eles usam todas as partes do animal. E tinha uma parte que era o espinhaço da ovelha, que eles gostavam de fazer ensopado, que eu tinha pavor de comer. Horror, não posso nem sentir o cheiro daquilo. Mas bife de ovelha eu gostava, achava bem bom. E você, quando era pequenininha, assim, você chegava a cozinhar ou participar de alguma coisa da feitura? Você gostava já? Tinha esse clima, assim, de cozinha? Eu gostava, eu sempre fui muito curiosa, então a cozinha acho que fez parte, despertou a minha curiosidade desde cedo, assim. Se alimentar é fazer comunhão? Ah, sempre, né? Eu acho que o mais bonito da nossa profissão é justamente a gente ter a mesa como um lugar de encontro, né? Eu acho que ter um restaurante, receber as pessoas nesse momento de encontro, né? Seja a nossa família, que para mim família é tudo, seja em casa. A minha casa, por exemplo, é uma casa que tem sempre comida, a geladeira está sempre, não é só o restaurante, né? A minha casa é uma casa muito viva, do ponto de vista até de fazer testes e coisas em casa para depois transferir para o restaurante. Quando todo mundo aprova, a gente fala, isso vai dar certo. Pode me chamar, posso provar. É uma das coisas que mais me encanta nessa profissão. É o afeto, né? É o afeto, a cozinha afetiva mesmo, assim. Eu acho que, lógico, hoje em dia a gente precisa de muita técnica, a competição é muito grande. Eu acho que cada vez mais a gente tem que eu treino muito, eu levo os meus... Todo o meu time, eu levo eles para fazer cursos, ou eu trago gente para fazer cursos aqui dentro, para que todos possam participar. Eu gosto muito de investir nisso também, né? Mas eu acho que realmente o afeto na comida é tudo. É o que a gente procura, né? Agora, antes da cozinha, eram os palcos. Como é que era isso? Isso tem tanto tempo! A gente vai lá longe. A gente vai, Meu Deus do céu! Eu quero saber como é que foi essa transição, exatamente. Por que o palco? Mas, ai, gente, olha, não sei. Era um sonho de criança, assim? Alguma coisa assim? Eu gostava, viu? Eu gostava. Eu comecei a fazer teatro em Porto Alegre quando eu tinha 18 anos. Aí eu entrei para a faculdade e para fazer também, né, o curso de artes cênicas lá na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Tive grandes mestres na universidade e tive muitos parceiros, porque naquela época, até hoje, né, quem faz arte faz tudo, né? Você faz produção, divulgação, você entra no palco, você dirige a Kombi. Naquela época... Temos um historiador e músico. Então, a gente dirigia a Kombi, porque naquela época tinha um projeto da Secretaria de Educação que chamava DACSEC. DACSEC era uma turnê que se fazia pelo interior do Rio Grande do Sul. A gente viajou 50 cidades, imagina. Tinham cidades que não tinha nem hotel, a gente ficava hospedado na casa do prefeito. Foi incrível. Aquele clima de trupe, né? De trupe total. Então, assim, eu vivi isso, né? E depois eu ainda fiz alguns espetáculos em Porto Alegre também, outros espetáculos. Mas eu optei por ser mãe muito cedo. A Floriana nasceu quando eu tinha 22 anos. A novinha. Então, o que aconteceu? Quando a Floriana nasceu, eu tive que procurar alguma coisa que realmente eu conseguisse manter a Floriana. Então, a transição se deu aí. Mas você fez comunicação também? Isso, exato. Foi nesse momento? Foi neste momento. E aí eu acabei indo para Brasília, terminei meu curso lá. Em Brasília eu trabalhei um pouco com teatro ainda, no Teatro Nacional. Eu cheguei a montar um espetáculo lá, a gente montou um espetáculo que era um texto do Caio Fernando Abreu, que era muito meu amigo. E aí depois eu fui
de Brasília, eu fui para o Rio de Janeiro. Aí eu separei do pai da Floriana e fui morar no Rio de Janeiro. E aí que a minha vida começou na comunicação, porque aí eu cheguei no Rio de Janeiro, também eu precisava trabalhar. Floriana era pequena, tinha 4 anos. E isso era 1986. Até hoje eu postei uma foto, ela me mandou uma foto que ela achou nos arquivos, dela pequenininha, a gente chegando no Rio. Eu digo, Floriana, a gente era muito dura, mas a gente morava na Quadríssima, a gente morava na Carlos Góes com vista para o mar. Eu digo, olha a sorte. Naquela época eu era casada com o Luiz Ferré, que é o que fez o Teatro Sem Modos, que teve na TV Globo. E eu produzi o espetáculo que chamava O Menor Espetáculo da Terra também, no Rio. E aí nós tivemos um convite de vir para São Paulo em 88, para vir para São Paulo. Ele teve um convite, na verdade, de uma grande amiga minha, que é a Flávia Moraes, que é uma diretora de cinema e produtora. A Flávia estava abrindo uma produtora em São Paulo, estava procurando um diretor de arte e convidou o Ferré para vir trabalhar com ela. Então a gente veio para São Paulo e aí ficamos... Eu cheguei aqui, o Caio Fernando Abreu me chamou e me apresentou para a Joyce Pascovitch. Eu acabei indo trabalhar na Folha de São Paulo. Você chegou a trabalhar na coluna da Joyce, isso, eu era tipo a foca da coluna. eu ia em todos os eventos que eles não queriam ir, os meus chefes, né? A Joyce e o Eduardo Logulo, na época, que era meu chefe. Quando eu estava trabalhando lá, eu conheci o Nizam Guanais. Ele era muito amigo de uns publicitários, amigos meus, que trabalhavam com ele na W Brasil. E ele estava saindo da W Brasil para abrir a DM9. Daí ele me convidou se eu queria trabalhar com ele fazendo a divulgação e o lançamento da DM9. E aí eu saí da Folha e fui trabalhar com o Nizam. Fiz a abertura da DM9. Mas você também encontrou só gente legal nessa vida, gente, né? Não, a minha vida foi assim, foi tipo, não, e ela foi compondo, né? Porque, a vida por exemplo, sem roteiro, né? Uma vida sem roteiro, mas que no final esse patchwork deu muito certo, porque, por exemplo, eu conheci toda a turma do jornalismo, daí de repente eu conheci todos os publicitários. E daí eu me apaixonei pelo Fernando, meu marido, e conheci o Fernando, me apaixonei por ele. A história é muito pitoresca, não sei se vale a pena contar. Lógico. Agora você vai contar. Bom, eu tenho uma amiga que me ligou um dia e falou, olha, eu orcei um trabalho, mas não orcei hotel para o fotógrafo está vindo de Milão. Você pode hospedar, eu sei que a tua casa é grande, você pode hospedar o fotógrafo aí na tua casa? Eu falei, tá tudo bem, manda o fotógrafo aí, pronto. Aí chegou o Fernando com os equipamentos, eu abro a porta, aquele homem gigante, eu falei, bom, agora ferrou. Tipo, você já se encantou na porta. Na porta, eu falei, não, meu Deus do céu, não, para, eu sou casada, não, o que é isso, né? E fiquei me controlando, né? Nisso, o meu marido foi viajar, fazer cinema e não voltava nunca, enfim, ficou 3 meses no deserto do Atacama. E eu fiquei em São Paulo, trabalhando na Folha, indo a milhares de festas e tudo, e o Fernando me acompanhando, como meu amigo. Você já ocupou o espaço. Como meu amigo. E aí, essa amizade virou 34 anos de casamento. Nossa! E no meio dessa confusão toda, como é que você chegou Na aqui, cozinha? ó, na cozinha? Bom, deixa eu te falar, quem aguenta o Nizam Guanais 24 horas por dia? Não, eu me apaixonei pelo Fernando. O Fernando teve um convite para ir morar em Nova York. Eu não pensei 2 vezes. Fui junto com ele, larguei toda a minha vida profissional aqui. Eu lembro que na época eu tive um convite da Ogilvy de sair da DM9 e assumir a Ogilvy nessa área da comunicação. E, inclusive, eu recebi esse convite quando eu estava chegando em Nova York, para eu voltar para assumir. Eu falei, não vou voltar. Daí eu cheguei em Nova York, eu falei, bom, vou ficar em Nova York, não vou fazer nada em Nova York, não é possível. Eu falei, eu não quero mais trabalhar nem em jornal, nem em agência de propaganda. Trauma, né? O que eu posso fazer, que eu vou ter prazer em fazer, que eu vou me jogar e vou realmente fazer com muita vontade? Daí eu falei, cozinha. E aí a gente, quando os brasileiros, amigos nossos, iam para Nova York, a gente levava eles sempre em restaurantes pequenininhos, porque a gente morava, primeiro a gente morou em Tribeca, depois a gente morou em Nolita, e então onde tinham muitos restaurantezinhos assim, autorais, cuidados pelos próprios donos, e as pessoas amavam esses lugares, né?
Aí eu falei, bom, vou me profissionalizar, porque não dá para chegar no Brasil, abrir um negócio sem saber nada. Então tinha um curso de culinária perto da minha casa e eu resolvi me inscrever e fazer. Isso já com quantos anos? Já até me perdi. Deixa eu te falar, eu fui para Nova York com 32 anos, tá? O Felipe já era nascido, meu segundo filho. Sim. E a gente ficou em Nova York 3 anos, de 91 a 94. Então, esse período eu explorei Nova York o máximo que eu pude. Então, eu tive algumas experiências profissionais que me ensinaram muito. Estudei em 2 escolas que me deram uma base e, sobretudo, eu conheci muitas pessoas que me deram essas vagas nesses lugares onde eu trabalhei. Depois, um lugar que eu trabalhei, que eu adorei, que eu acabei parando nesse lugar, porque a babá do meu filho, que cuidava do Felipe quando eu ia trabalhar, o marido dela era o chefe executivo de um restaurante super famoso em Nova York na época, que era o do Jean-Georges Vongerichten, que era o Vong, que era uma mistura de cozinha tailandesa com francesa. E o Tom de Marzo era um americano que era o chefe executivo do Jean-Georges. O Jean-Georges era o chefe criativo e o dono do restaurante, mas o Tom é que tocava a operação. E aí eu fiquei muito amiga do Tom e da Cirlei, que era uma brasileira, babá, né? E eu acabei indo trabalhar e tendo essa experiência, tanto que quando o Carlota inaugurou, Carlota tinha muita influência da cozinha Thai, por causa do Vong, por tudo que eu tinha aprendido e tinha me apaixonado também por essa cozinha. Acabei indo procurar cursos também específicos dessa área lá em Nova York. O fato da gente ter aberto o Carlota em setembro de 1995, com essa bagagem e com esse currículo de estar chegando de Nova York, isso fez toda a diferença no momento que a gente abriu o restaurante, né? A gente abriu para ser um take-out, a gente queria fazer um lugar de levar comida para casa. Só que o Carlota, quando abriu, ele tinha um balcão enorme e só tinha 4 mesinhas. De repente, em 2 meses, a gente teve que ir encolhendo o balcão e aumentando as mesas, porque tinha uma demanda enorme. As pessoas queriam comer ali, né? Queriam comer ali. Mas em Nova York, eu fiz um brunch, um Brazilian brunch, num restaurante no Sorro, que se chamava Boom, B-O-M, Boom, de Boom Bang, assim. E o Boom a gente fazia moqueca, fazia feijoada, fazia casquinha de siri, fazia bobó, fazia todas as comidas brasileiras no Boom. Então, também, assim, as matérias que saíram a meu respeito, na época que eu trabalhei fazendo esse brunch, todas falam da cozinha brasileira, né? Então, desde essa época que a gente faz comida brasileira. Hoje, há um movimento na música, nas artes, na culinária, em vários lugares, assim, de resgate mesmo, de se aprofundar na cultura brasileira, nas coisas do Brasil. Como é que você está vendo esse momento? Bom, eu sempre fui uma fã e uma incentivadora dos pequenos produtores, porque eu também sou pequena, né? Eu sou um pequeno restaurante de bairro. E eu sempre procurei dar espaço no meu cardápio e buscar, porque na época do Brasil no Prato eu viajei o Brasil todo, então acabei conhecendo chefes que usavam produtos locais. Então eu conheci uma pessoa que produzia queijos, por exemplo, em Pernambuco, que tem uma queijaria fantástica, que é a Vitória Barros. A Vitória foi estudar queijaria, ela era engenheira de alimentos, ela foi estudar queijaria, o pai dela tinha uma fazenda, e que eles faziam um queijo coalho, que ela nunca ficava satisfeita com o queijo coalho, e eles vendiam, porque sobrava leite, eles faziam o queijo coalho e vendiam na região. Ela falou, não, eu quero fazer o queijo coalho. Então ela foi para Juiz de Fora, onde tem uma escola super importante e técnica, e ela foi lá, estudou, voltou, fez a queijaria, chama Campos da Serra, é o nome do negócio dela. E ela faz queijos incríveis. Depois ela encontrou um francês no meio do caminho que ensinou ela a fazer os queijos maturados. Enfim, ela fez uma câmara de maturação e ela começou a fazer queijos incríveis. Mas o queijo coalho dela, o requeijão de corte.
pernambucano. Que delícia, né? É delicioso. O que você está dizendo é que hoje você tem toda a matéria-prima de alta qualidade aqui no Brasil, né? Eu acho que o Brasil deu um salto, né? Você sabe bem disso, né, Juliana? O quanto o agro é importante para a nossa economia. Claro. Então, eu acho que o agro deu um salto com os produtos e a gastronomia só ganhou com isso, porque hoje a gente tem acesso a produtos que a gente não tinha há 30 anos atrás, como excelência nos cafés, excelência nos vinhos, nas espumantes, excelência nos queijos, no chocolate, né? O cacau brasileiro é super delicioso. Então, assim, a gente hoje tem um monte de coisas pelo Brasil que a gente se orgulha de ter e de usar nos nossos cardápios, né? A gente tem o feijão manteiguinha de Santarém, que é delicioso, que é pequenininho, que é um creme na boca para comer ele, seja com peixe, seja com uma costelinha suína, enfim, desfiando assim. Então, assim, hoje o tucupi, né? O pessoal da Manioca lá em Belém faz um tucupi sensacional, que foi até premiado na França. A gente tem muitos produtos brasileiros. No Sul a gente também tem muitas coisas. Os azeites, né? Olha, os azeites brasileiros não estão devendo nada para ninguém. Então... É um orgulho, né? Um orgulho da gente ver esse cenário que a gente tem hoje, mas, sobretudo, incentivar os pequenos produtores que estão próximos da gente aqui também, né, em São Paulo. Os orgânicos também ganharam espaço pelo interesse das pessoas em entender que a alimentação é saúde. Então, se a gente se alimenta melhor, a gente não precisa ir tanto no médico, a gente não precisa tomar tanto remédio, que o alimento é cura também. Então, isso fez com que esse cenário todo ficasse muito diferente do que foi quando a gente iniciou. Uhum. E hoje você, depois de vários restaurantes, livros publicados, consultorias, cursos, você tem um curso, também dá cursos, né, voltados aos empreendedores dessa área. O que você acha, aqui a gente está no canal Empreender, né? O que você acha importante dizer para ele? Qual a mensagem que você possa dizer para quem quer empreender nessa área ou que está empreendendo nessa área no início da sua carreira? Bom, tem uma frase que é o balance the budget, né? Controle o seu orçamento se você quiser crescer, mas comece pequeno. Eu sou muito incentivadora, eu faço muito coach de pequenos empreendedores que me procuram para começar, dou consultoria para grupos grandes também, como o 20/9 no Rio Grande do Sul, que eu tenho muito orgulho, é um projeto de tremendo sucesso. Eu sempre digo, eu nunca abri um Carlota em Porto Alegre, mas tenho certeza que daria certo, porque todas as minhas receitas estão no 20/9 e dão muito certo. E então, assim como esses empreendedores gaúchos, esse grupo, é um grupo de jovens empreendedores, fez um negócio grande, eu dou força para quem quer fazer um negócio pequeno e quer ter o seu próprio negócio também, porque eu acho que é muito prazeroso. Você pode fazer um negócio com 2 produtos, com 3 produtos, depende do seu budget, né? Depende do tamanho do seu bolso e você continuar ir crescendo aos poucos. Mas eu sou muito fã de empreender. Eu ainda tenho um sonho de fazer ainda mais um negócio. O Fernando, meu marido, que não me escute, porque ele já me proibiu de fazer negócio. Ele falou, não, Carla, por favor, não inventa mais nada. Fica só com o Carlota e com o estúdio, por favor. Mas não pode contar, então. Não, eu tenho um sonho de fazer um lugar de comida saudável, de salada, uma deli, um salad bar. Eu sou louca para fazer um lugar assim. E quem sabe ainda eu faço, mas por enquanto eu tô proibida. Mas eu tô gostando muito de comer comidas e fazer comidas. Os meus PFs do Carlota, eu faço todas as comidas que dão certo em casa. Na minha dieta, eu transfiro para o cardápio do Carlota do PF, para todo mundo ficar elegante, esbelto. Na hora do almoço, a pessoa comer saudável, comer gostoso, mas comer saudável e comer bem. Isso é gostoso. É legal. Carla, alimento é? Vida. Alimento é vida. Alimento é cura. Eu tive 2 processos, eu tive 2 problemas cardíacos e eu me curei, tanto que semana passada eu tive no cardiologista, Dr. Edson Stefanini,
meu querido cardiologista, me tirou 2 remédios. Por quê? Porque eu estou me alimentando bem e porque eu estou fazendo exercício. Carlota, nossa última pergunta. O que é ser brasileira? Ser brasileira é ser incansável, porque trabalhar no Brasil, eu tenho 30 anos de negócio no Brasil. 30 anos de um negócio no Brasil é um negócio muito difícil. Mas eu acredito no Brasil, eu quero que o Brasil dê certo, eu quero que a gente triplique esse PIB, porque eu acho que nós temos esse potencial de crescimento, né? A gente está vendo aí o país com todas as dificuldades, ele está avançando. Então, assim, eu sou uma otimista o tempo todo. Ser brasileiro é ser realizador e não ter preguiça e não ficar cansado de todo dia acordar e fazer de novo, e fazer de novo, e fazer de novo. Carla Pernambuco, ou Carlota para os íntimos, ou Bia para os mais íntimos ainda. Que honra estar aqui com você. Muito obrigada. Obrigado. Que delícia. Obrigada, Nando e Juju. Por favor. Nando e Juju. Nando e Juju, né? Isso aí. Por terem vindo me visitar aqui na minha cozinha e ter ganho esse espaço maravilhoso no programa de vocês. E muito obrigada a você que está sempre aqui com a gente no Que é Ser Brasileiro, com muito afeto, e a gente se encontra na semana que vem. Tchau. Tchau.